Pronto? Isso. Amém. E na maioria das vezes o significado era negativo. Como assim? Negativo no sentido de inferior. Algo diferente geralmente aparecia o significado de algo inferior a outra coisa. No caso, a sociedade acha que a palavra diferente é aderida a alguém que não se encaixa muito bem nos padrões deste mundo. Para entender melhor isso, nós temos que voltar um pouco no passado, um século só. Eu gostaria de convidar para abrir a Bíblia em Gênesis, capítulo 3. É o capítulo 3. Eu não vou falar o verso ainda. 3. Mas, no princípio, Deus nos criou de forma diferente. Quando Ele estava criando tudo, Ele falava que haja luz. E a luz surgiu. Ele falou que separe o céu das águas. E se separaram. Tudo Ele falou e aconteceu. Porém, nós seres humanos, Ele não falou. Ele criou com suas próprias mãos. Amém. De um jeito diferente. Porém, iguais a Ele. Não no sentido de poder, não em todos os aspectos. E sim em caráter e imagem. Nosso corpo, se não me engano, ele é baseado no corpo de Deus, é? Não sei. Eu não sei muito bem, porque eu não estudei a respeito disso. Porém, nosso corpo é perfeito. Se vocês forem ver, o nosso corpo é simétrico. E cada parte é importante. Se faltar uma parte, todo o corpo é prejudicado. Deus nos criou de forma diferente. Porém, o problema sempre vem, é claro, infelizmente. Porém, Deus sempre dá o jeitinho dele. Aqui no capítulo 3, versículo 5, diz assim. Desculpa. Convido os irmãos para fechar os olhos para a gente orar. Oremos. Senhor amado, muito obrigado por mais esse dia, Senhor. Muito obrigado por o Senhor ter nos abençoado. Obrigado, Senhor, pelo Senhor ter nos dado essa oportunidade de te adorar. Por favor, Senhor, que o Senhor nos ajude e que compreendamos a sua palavra. Abençoe cada um aqui, mas acima de tudo, faça querer. Em nome de Jesus, amém. Aqui no capítulo 3, versículo 5, diz assim: Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Contexto. Eu sempre gosto de falar essa palavra, que é quando eu explico ou eu peço uma explicação. No princípio, Deus nos criou, porém nós não sabíamos o que era o mal. Ele que dava a definição de bem e de mal. No caso, nós vivíamos na definição de Deus, confiando nele. Porém, Deus deu livre-arbítrio. E Satanás mandou um instrumento dele, a serpente. Ela tentou enganar eles, dizendo que quando comerem o fruto do bem, do conhecimento do bem e do mal, conheceriam o bem e o mal, saberiam que é isso que saberiam definir ele. No caso, eles estavam abrindo mão de confiar na definição do bem e do mal de Deus para serem seu próprio Deus. A partir daquele momento, Satanás plantou no coração humano a semente do mal. Então, resumindo aqui, Deus nos criou diferentes. Porém, Satanás fez com que nós queremos ser como Deus, iguais a Ele, em todos os aspectos. Porém, Deus sabe que a diferença não é algo ruim. Naquelas pesquisas, eu vi que a diferença é algo ruim. Porém, na Bíblia, estudando ela, eu descobri que não é algo ruim. Eu convido para abrir a Bíblia em Mateus. Deixa eu pegar uma colinha aqui. Mateus 5, 13 e 16. 13 a 16.
Amém? Amém. Aqui diz assim: vocês são o sal da terra, mas se o sal perdeu o sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam suas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. Amém. Vamos contextualizar mais esse verso. Quando Jesus falou, seja o sal da terra, ele queria dizer que a terra está sem gosto, está desgostosa para Deus, e que nós devemos fazer diferença sendo sal e a temperando. Não devemos ser nem tão salgados, nem tão insonsos. Outra coisa que ele também deu exemplo foi de uma cidade edificada. Uma cidade serve para proteger, uma cidade é um lugar organizado. E uma cidade, ela edificada no monte, não se pode esconder. Como nós fomos escolhidos por Deus para sermos diferentes, nós não podemos esconder isso. E outro exemplo também foi a luz. Quando Jesus falou luz, ele queria dizer que este mundo está em trevas. E, diferente das trevas, a luz, ela brilha e ilumina. Porém, as trevas, ela esconde e deixa as pessoas na ignorância. Para entender um pouquinho mais sobre a palavra de diferença, temos que avançar um pouquinho mais no futuro, indo para 1 Samuel 8, 4 a 7. Amém? Depois que Satanás plantou aquela semente do mal no coração humano, veio outra coisa que aconteceu. Quer dizer, outra não, muitas coisas. Várias vezes os humanos queriam ser iguais aos padrões que Satanás propôs, se rebelando às definições de bem e mal de Deus e seguindo suas próprias definições de bem e mal, se adorando. E aqui é mais um exemplo disso. Deus escolheu um povo para ser diferente de todos os outros, o povo de Deus. Porém, eles novamente se rebelaram. Aqui no verso 4 a 7 diz assim: assim os israelitas se livraram. Peraí, passagem errada, é 8. Por isso, todas as autoridades de Israel reuniram-se e foram falar com Samuel em Ramá. E disseram-lhe: tu já estás idoso, e teus filhos não andam nos teus caminhos. Escolhe agora um rei, para que nos lidere a semelhança das outras nações. Quando, porém, disseram: dai-nos um rei, para que nos lidere, isso desagradou Samuel. Então ele orou ao Senhor. E o Senhor lhe respondeu: atenda a tudo que o povo está pedindo. Não foi a você que lhe rejeitaram, foi a mim, e rejeitaram como um rei. No caso, como eu estava dizendo, novamente eles rejeitaram Deus para governar a vida deles, para cuidar deles e dar o tempo certo de cada coisa. Eles não quiseram ser diferentes. Depois que Satanás plantou a semente do mal, nós, seres humanos, fomos criando nossa próprio modelo, como a música falou. Nós fomos criando esse modelo a partir dessa semente e fizemos com que todas as pessoas que são diferentes sejam rebaixadas e todas as pessoas que são iguais sejam elevadas. Porém, não as esperanças são as últimas que morrem. Vamos avançar
avançar mais à frente no tempo, indo para Mateus 7, 13 a 14. Amém? Amém. Agora vamos falar de Jesus. Aqui, Jesus estava pregando no mesmo sermão que eu tirei aquele segundo verso. Ele estava pregando o sermão do monte. Jesus, ele era Deus, quer dizer, ele é Deus. Porém, ele governava ao lado dele no céu. Mas por causa da semente que Satanás plantou lá no início, ele teve que vir à terra e se sacrificar por nós. Antes dele se sacrificar, ele veio dar exemplo, curar pessoas e espalhar a esperança. Que exemplo você deve estar pensando? O exemplo de como ser diferente. Aqui no Sermão do Monte tem uma parte que ele fala sobre a porta estreita e a porta larga. Entre pela porta estreita, pois a larga é porta, e amplo caminho que leva à perdição, e são muitos que entram por ela. Como a estreita é porta e apertado o caminho, como estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos que a encontram. Jesus queria dizer que nós não devemos seguir os caminhos fáceis deste mundo, nós devemos seguir a Ele. Ele nunca falou que ia ser fácil, por isso ele disse que se estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida. Ele disse: eu sou a verdade, o caminho, a verdade e a vida. E Jesus, ele veio para fazer a diferença e nos mostrar como chegar até Ele. Amém. Porém, nós se rebelamos, como eu falei, e em vez de aceitarem Jesus como o rei deles, eles o crucificaram. Jesus foi tão diferente que até mesmo a forma de derrotar o mal foi diferente. Muitas pessoas pensam, ele iria invadir a cidade com um grande exército e ia se tornar rei. Porém não, ele nasceu como uma pessoa humilde e ele foi até o fim, mesmo sabendo que ele foi ali para morrer. Ele morreu. Quando todas as pessoas que não gostavam dele pensavam que tinham ganhado, no terceiro dia ele ressuscitou. Amém. De forma diferente. Se formos contar quantas vezes os seres humanos se rebelaram contra Deus e seus princípios, vamos passar a noite inteira falando. E Deus sempre lhe dá uma segunda chance. Ele sempre dá uma segunda chance. Amém. Satanás, que antes era um anjo muito importante, mesmo sendo muito parecido com Deus e sendo um anjo muito importante, ele queria não ser apenas parecido, ele queria ser igual a Deus, maior que ele. Satanás, ele queria criar seu próprio padrão e se auto-adorar, assim como nós, seres humanos, tentamos fazer. Deus, ele nos criou diferente, ele juntou um povo diferente, ele nos ensinou a ser diferente. Você já deve estar se enjoando dessa palavra. Eu vou trocar ela pela palavra especial. Deus nos criou de uma forma especial. Ele nos juntou como um povo especial e nos ensinou a sermos especiais. Amém. Quando eu falo diferente, não é no sentido do mundo hoje em dia. Não é no sentido de inferior. É no sentido de especiais. Nós devemos ser especiais. Uma luz é especial. Inclusive, tem até uma história engraçada. Sempre que eu chegava no Natal, lá na casa da minha avó, ela tinha uma árvore e era cheia de luzinhas. Eu sempre gostava de ficar lá sentada e admirando elas, porque elas eram diferentes, brilhavam e chamavam a atenção. Nós devemos ser como essas luzinhas. Devemos ser diferentes das outras luzes, porque muitas pessoas mostram luzes para enganar você. Porém, existe apenas uma que é verdadeira, a luz de Cristo. Amém. Nós devemos ser com essas luzes verdadeiras, iluminar
as pessoas que estão em busca da verdade. Muitas das vezes, nós, adolescentes, queremos seguir os padrões deste mundo, essas modinhas, como nós chamamos. Muitas das vezes nós vemos no celular, tá dando muitas views. Eu também quero ter muitas views. Quero ser uma luz. Como assim uma luz? Queria ter um adjetivo, popstar. Popstar é uma estrela popular, uma estrela conhecida, que brilha. Porém, essa estrela não é, assim, como eu posso dizer, importante. É só mais uma dessas ilusões. Deus nos deu a luz verdadeira que nós, adolescentes, devemos carregar com orgulho. Ele é crente. Nós não somos crentes. Nós somos seguidores de Deus. Amém. Amém. Você, adolescente, já se perguntou por que eu estou na igreja? Será que eu estou apenas porque meus pais estão? Já refletiram nisso? Será que eu estou apenas para ver os meus panelinhas, meus amiguinhos no final do culto? Conversar sobre cartinhas, sobre jogo? Ou será que eu estou para adorar a Deus? Muitas das vezes as pessoas são atraídas para a igreja pelo que vai satisfazer a elas. As pessoas escolhem a igreja não pela verdade, e sim se vai, como eu posso dizer, favorecer a elas. A igreja fala que tem que guardar o sábado e não pode fazer, como posso dizer, ver videozinhos na internet no sábado. Mas o sábado é o dia mais legal, o dia que você tem para descansar das coisas e você pode ficar lá deitado assistindo seus vídeos favoritos. Porém, isso não é o que Deus nos ensinou. Isso é semente de Satanás no nosso coração. Nós devemos expulsar essa semente com a luz verdadeira e escolher ser diferente, ser a luz do mundo, o sal da terra e não pimenta do reino. Amém. Será que hoje estamos sendo como Adão, preferindo escolher a nossa própria definição de bem e mal em vez da definição dos nossos pais? A Bíblia fala: honra teu pai e tua mãe, para que te prolonguem os dias desta terra. Muitas das vezes, pessoas escolhem não obedecer os pais e as mães, escolhem ir para aquela festinha que está bombando, escolhem seguir aqueles amigos, e no final das contas acabam se dando mal. Naquela festa acontece um tiroteio, a pessoa morre, esses amigos te levam para usar drogas, você também morre. Por isso que Deus fala: para que te prolonguem os dias dessa terra. Ou será que nós estamos sendo como o povo de Israel, o povo escolhido para ser diferente, ser especial? A Bíblia também fala: não te desprezem por ser jovem. Deus está falando que principalmente nós, adolescentes, somos o futuro da igreja. Amém. E se nós nos corrompermos, o futuro da igreja está perdido. Inclusive é nessa idade que mais os adolescentes deixam a igreja. Porque Satanás tem uma estratégia de tirar o futuro da igreja para que a igreja se perca. Mas também tem esperança, como eu falei. Será que nós estamos sendo como Jesus? Nós estamos dando exemplo de como ser diferentes? Mostrando ao mundo para que ele veio. Jesus, ele veio para nos ensinar a ser diferentes, espalhar esperança e curar as pessoas desta doença que arrastam o pecado. Amém. Deus quer que sejamos diferentes. Também tem outra historiazinha que quando eu era criança, eu pensava assim: nós, quando estiver no tempo do fim e a porta da graça se fechar, eu pensava que pode ser uma espécie de lavagem cerebral na nossa cabeça, que nós não poderíamos mais escolher pecado, nós íamos estar em modo automático. Só que aí, quando eu fui crescendo, eu percebi que não é isso. No céu nós não vamos estar automático, não vamos, nós não vamos pecar, mas não porque Deus nos obriga, e sim porque vai ser nossa escolha. Amém. Por isso que Deus deu os 10 mandamentos, para que os sigamos e que ele deu como
sobre o monte, eu convido vocês para se levantarem enquanto a música toca. Mas não se sinta obrigado. Deus nos deu o livre-arbítrio.